Olá, olá, tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais uma Dentalcast. E no Dentalcast de hoje eu estou com o Felipe aqui. Felipe, obrigado por ter aceito o convite, Bom por dia. ter vindo bater um papo com a gente. Bom dia. Antes de passar a palavra para ele se apresentar, eu tenho que te passar, né, alguns recados. O primeiro é se você quiser organizar a sua casa na questão contábil, eu te recomendo a Maiper Contabilidade, que ajudou a gente a organizar a nossa questão contábil, tanto aqui da nossa empresa RA, quanto da nossa central de usinagem, a Unicad. E já puxando outro assunto, também queria agradecer a Unicad, que está cedendo aqui o espaço para nós, para fazer esse podcast, maior central de usinagem do Brasil. Se você não tiver onde frisar suas peças ou fazer os projetos digitais, eu te convido a conhecer a Unicad, que tem um preço bem acessível e te entrega já a peça para você dar aquele toque final. E último, eu queria agradecer também ao pessoal aqui da Hirama e da LCA também, que estão ajudando a gente nesse podcast. Muito obrigado. Então, agora sem mais delongas, queria passar a palavra para você, Felipe, para você poder se apresentar, falar quem é você, um pouquinho da sua história. Bom dia, bom dia. Quero agradecer ao Rafael, o pessoal da Unicad. Recados importantes, a gestão financeira e a administração é fundamental para qualquer empresa que possa querer se estabelecer, até na nossa área, né, odontológica, onde a gente não é treinado para isso. A gente estava conversando sobre isso. A grande dificuldade, acho, né, do mercado. A maior dificuldade. A gente foi induzido a fazer tudo na nossa área, né? O dentista, a tendência dele é ser one man show e a gente precisa de muita ajuda na área jurídica, financeira, em áreas diversas da nossa. É um prazer estar aqui a convite do Rafael, falando sobre odontologia digital, um pouquinho aqui da minha história no podcast dele, bem interessante, e muito obrigado pelo convite. Pô, eu que agradeço. Queria que você começasse, Felipe, falando um pouquinho da sua história lá do Felipinho, quando jogava bola com os amigos, como que foi essa sua interesse, né, pela odontologia? Você já pensava em ir para odontologia? Como que foi essa entrada, assim? Eu sou CRO positivo, então minha mãe é dentista, minha família tem vários dentistas, né? A história da odontologia na minha família começou com uma cidade no interior de Goiás, onde tinham duas faculdades, Direito e Odontologia. Então metade da família da minha mãe é dentista, metade é advogado, e eu sou dos que sobraram com a odontologia. Então eu tenho mãe, tia, primas, pessoal dentro da odontologia. Mas a minha escolha pela odontologia foi uma escolha assim como as nossas de jovens e adolescentes. Eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer, né, durante o colegial. Cheguei no terceiro colegial sem a menor ideia do que vai fazer. Claro que sabia o que eu não queria fazer. Então eu não queria números, eu não era bom de... Sempre fui bom na escola, sempre consegui superar as dificuldades ali. Hoje eu tenho saudade de toda a dificuldade que eu tinha na vida, era tirar 8 numa prova, né? Quem dera se a dificuldade fosse essa. Quem dera que hoje em dia minha dificuldade fosse passar numa prova, né? Mas eu parei de estudar no segundo colegial. Umas coisas meio estranhas na minha cabeça, eu não sou uma pessoa 100% normal. Agora que vocês vão me ver de perto, né? De ter aquela frase que de perto ninguém é normal. Mas eu queria fazer intercâmbio, eu fui fazer intercâmbio, mas eu não queria fazer cursinho. Eu tinha na minha cabeça que eu tinha que passar direto do vestibular, porque eu era um bom aluno, pelos investimentos da minha família, era uma concorrência minha comigo mesmo. Eu não queria fazer cursinho, então eu fui viajar, fazer intercâmbio no segundo colegial. Então eu terminei o segundo colegial, tranquei, fui para a Inglaterra, fiquei um ano, tinha 17 para 18 anos, fiz 18 lá inclusive. Estudei inglês, trabalhei, passei um ano e pouquinho, voltei. O meu colégio era integrado, terceiro colegial e cursinho. Então, como eu sabia disso, eu falei, vou voltar e vou fazer o terceiro colegial junto com o cursinho e vou passar direto. Tá bom, comecei a estudar no terceiro ano. Primeira invenção era prestar turismo em Florianópolis. Não sabia nada, não sabia se eu queria fazer turismo em Florianópolis ou faculdade de turismo em Florianópolis. Fiz vestibular com alguns amigos, né? Porque aí junta 3, 4, vamos todo mundo fazer vestibular lá. O rolê era fazer vestibular. Exatamente. E as faculdades particulares, quando começou a hora dos vestibulares, meu pai falou, olha,
você pode até prestar faculdade particular, a gente tem dinheiro para as inscrições, mas não tem dinheiro para mensalidade. Então, a gente já gastou com o seu estudo, agora você precisa entrar numa faculdade que não é paga. Não é paga a mensalidade, né? Porque no fim das contas você tem que morar fora e tal. E eu prestei medicina na USP, na FUVEST, por uma aposta. Então, fiz uma aposta com alguns amigos que eu ia passar em medicina, não passei. Perdeu. Faltou quatro posições para eu passar. É pouco. Pouco. Bem Não, pouco. eu passei na primeira fase. Eu era meio turrão com essa escola de escola. No segundo colegial, você podia prestar o vestibular como trainee. Eu prestei como não trainee para tirar a vaga de alguém. Eu não era uma boa pessoa. E tirou a vaga. Claro. E aí eu fazia treinamento de redação. E aí a professora de redação me chamou e falou, olha, odonto na Unicamp, medicina na USP, com essa redação você não vai passar. Não tem a menor chance, porque a redação determina ali. Foi o que eu precisava. Ela falar que eu não ia passar. Que aí eu virei um bicho, me dediquei. Não passei na USP na medicina também. A Unesp é um vestibular que ele é muito homogêneo. Então, se você erra uma vírgula, um ponto, a distância você fica muito grande. E eu acabei não passando também, mas passei na Unicamp. As duas escolhas por odonto, além de influenciadas pela minha mãe, eram as cidades longe da minha casa. Eu queria sair de casa. Então, eu prestei a Unicamp, que era em Piracicaba, e a Unesp eu prestei em Araçatuba, que era o lugar mais longe possível que eu podia ir. Graças a Deus eu não passei em nada além da odonto da Unicamp, porque me facilitou extremamente a escolha, né? Uma pessoa que passou todas essas dúvidas e não sabia exatamente para que lado andar, eu acabei passando bem. E isso nunca foi influência da minha mãe direta, mas sim indireta, porque o que eu via e o que eu vivi, presenciava, né? Mas você tem uma cara de médico. Pô, faltou dedicação no vestibular, porque eu gosto bastante. Hoje eu trabalho muito com medicina da boca, né? A odontologia digital trouxe o diagnóstico para um patamar muito, muito relevante hoje em dia, né? E eu sempre ouvia da minha mãe que médico bom, que dentista bom era quem sabe a área básica, por causa de diagnóstico. E que o maior erro das instituições de odontologia, que não tem como resolver, é você ensinar a área básica para um adolescente de 18 anos que está entrando na faculdade, que é a parte mais difícil, talvez das mais importantes para um público de menor interesse. O cara não quer saber nada, né? Nada. Tanto que o cara quer saber de ir no bar e na festa universitária. Eu fui presidente da Atlética na faculdade 2 anos, então tinha outras prioridades nesse período, além da histologia, bioquímica, anatomia. E hoje o que eu estudo praticamente é a área básica, cara. E para me melhorar como professor, como diagnóstico, como clínico, como cirurgião, a área básica é o que eu preciso hoje me atualizar mais, estudar mais e desenvolver mais. Então, bioquímica, histologia, anatomia, estudo é fundamental você dominar esses conhecimentos em prol de novas técnicas, né? E novas ferramentas que a gente está utilizando hoje com a odontologia digital. Inclusive, no primeiro ano de faculdade, quando eu terminei o primeiro ano, minha mãe veio perguntar se eu queria mesmo continuar. Porque se eu quisesse fazer outro vestibular, se eu tivesse feito odonto, se fosse só por influência dela, se eu estava feliz. E eu estava bem satisfeito, bem feliz. Nada a ver com odontologia, eu estava satisfeito, feliz por morar em Piracicaba. E fazer parte da Atlética. Fazer parte da Atlética, estar na faculdade naquela situação. Eu passei lá os melhores 4 anos possíveis para um adolescente e aprendi muito. A faculdade era muito intensa, era muito rígida. Era uma época muito diferente do que a gente tem hoje. Sofri bastante, né? A faculdade era lugar para onde você tinha que se amadurecer, né? Você chegava um jovem e tinha que virar adulto para poder ter uma profissão, principalmente de tanta responsabilidade quanto na área da saúde nossa.
E me formei bem, tranquilo. E aí sim usei da influência em casa para poder já começar a trabalhar. Então, no dia seguinte que eu me formei, eu estava trabalhando na prefeitura em Vinhedo. A minha mãe e minha família, sou de São Bernardo do Campo, a gente mudou para Vinhedo em 90. Só uma pergunta antes de você ir pra essa Claro. parte. Não teve nenhum momento que você pensou em desistir assim durante esses 4 anos? Você falou no começo que você estava satisfeito, mas depois que você realmente tipo, foi se dedicar ao odonto e tal, não teve nenhuma dúvida assim? Na faculdade, nenhuma dúvida, até porque você não faz odonto na faculdade. Você faz faculdade e aprende odonto. Então, saí sofrendo. Voltei ainda em todas as festas e nos jogos por 2 anos, porque como eu morava próximo, eu sempre voltava. Um dia eu já não conhecia mais ninguém, né? As pessoas que eu conhecia já tinham se formado, os bichos me conheciam, mas foi ficando distante. Eu parei de voltar em Piracicaba. E isso casou com o fato de eu ter terminado esse trabalho que eu fiz logo depois de formar, de 2 anos. Não vou te falar que na minha carreira inicial como dentista não tive dificuldades, não tive desilusões. Eu recomecei do zero algumas vezes. Vou contar isso para vocês. Só que isso, na minha cabeça, sempre foi vantagem. Então, assim, ó, eu tenho uma profissão que se em qualquer momento da minha vida eu abrir uma porta, sentar a bunda lá e eu sei o que fazer quando a paciente entrar, eu posso fazer qualquer coisa em qualquer lugar. Isso no começo da minha carreira foi o que eu fiz. Claro que era um começo ali de maturidade ainda, tanto pessoal como odontológica, mas eu estava buscando um pouquinho de facilidades dentro dessa profissão. Mas questionar a profissão como uma profissão bonita, de saúde, que me interessava e que eu me dediquei a ela, isso nunca eu me questionei. Ah, bacana. Sempre foi como eu posso melhorar, crescer, para que lado que eu vou andar mais dentro dessa profissão. Ah, legal. Nunca fiz nenhum outro tipo de trabalho paralelo, diferente de odontologia que me lembre. Nunca vendi um bombom. Nunca. Queria trabalhar em locadora quando eu era moleque. Queria ver filme e trabalhar na locadora do bairro. Era isso que eu queria. E meu pai nunca deixou eu trabalhar quando adolescente. Porque ele falava que eu tinha que estudar. Se eu tinha tempo para trabalhar, eu tinha tempo para estudar. Então esse era o nosso trabalho. Quando eu formei da faculdade, eu trabalhei por 2 anos na prefeitura em Viana. Minha mãe já trabalhava na prefeitura e eles tinham um projeto de estágio, onde eles podiam contratar um profissional recém-formado, com até 2 anos de formado, sem concurso. Tava começando as histórias do concurso. Então, eu peguei uma época em que todas as pessoas foram contratadas sem concurso. E aí, quando eu comecei a me formar e a minha geração começou a se formar, era concurso. Então, não passei no concurso na prefeitura, prestei uma vez, eu acho, mas eu tinha esse estágio. E aí, eu trabalhei por 2 anos. E tentei viabilizar trabalhar no consultório da minha mãe. Não deu certo. Eu não me dediquei ao consultório dela nessa época, confesso isso. Eu ficava na minha casa esperando aparecer alguém. Se aparecesse alguém, eu ia para o consultório. Ela me passava um ou outro paciente. O que aconteceu foi que o dentista, minha mãe é ortodontista na prefeitura e na cidade pequena. Ortodontista para vários dentistas, então o filho dela, ao se formar, as indicações diminuíram pela possibilidade dela passar pacientes para o filho, e ela nunca passou pacientes para o filho por ética e caráter, então não foi tão fácil assim ser filho de dentista ortodontista ali em Vinhedo. Mas claro que tem uma parte de dedicação minha. Se eu tivesse sentado a bunda e feito o consultório girar daquela maneira, hoje eu tenho o entendimento que odontologia você não constrói em curto prazo, né? Odontologia, consultório, clínica, carteira de trabalho, experiência, Demora. estamos falando de períodos de 5 a 10 anos. Tá? Inclusive eu tenho uma história bem interessante sobre esses períodos que a gente demora para virar dentista. Na minha formatura, o paraninfo da minha formatura era o professor de dentística, e no discurso dele, ele falou que não ia cumprimentar-nos como colegas ainda, que a gente era
dentistas formados, mas ele só ia chamar a gente de colega quando a gente atingisse 10 anos de trabalho. Porque é isso que ele vislumbrava como os colegas de profissão dele. Eu fui seguro para não bater no cara, eu queria matar ele, queria voar no pescoço dele, meti o dedo na cara dele e falei, quem você acha que é para falar que a gente vai virar dentista daqui a 10 anos? Hoje eu devo desculpas porque eu não demorei 10 anos para virar dentista, eu demorei mais ou menos 12 a 14 anos de formados, que é onde eu considero que foi a virada de chave na odontologia. Até lá eu atendia pessoas, eu cuidava de bocas, eu fechava espaços, eu fechava buracos, eu tirava dor, eu tratava dentes, mas eu não tinha o entendimento da odontologia como a gente tem hoje, de um ser humano com problemas bucais que precisa ser reabilitado, muitas vezes reconstruída toda aquela boca dele. E hoje eu tenho ferramentas e conhecimento e condição de dar isso para tanto de orientar os alunos quanto de dar isso para os pacientes. Mas como foi que você teve assim, esse insight aí depois de 12 anos? Falou, não, agora eu sou um dentista. Tem alguma história que você... Claro, chama estudo. Eu voltei a estudar depois de 12, 13 anos de formados. Eu me formei, eu sempre fui muito capaz de desenvolver coisas, então eu fiz a minha odontologia. Tudo que eu recebi de informação na graduação, eu levei para o consultório, trabalhei na prefeitura, aprendi algumas coisas. Quando eu estava com 2 anos de Vinhedo, acabou o contrato, eu fui para Goiânia, que é onde o resto da minha família de dentistas está. Comecei a trabalhar porcentagem em consultórios e um tio meu me deu um emprego numa cidade no interior chamada Aruanã, uma cidade de 4.000 habitantes. Isso foi 2004, começo de 2004. Foi o primeiro projeto de saúde da família que teve do governo Lula. Brasil Sorridente, sabia? Eles estavam levando dentistas para os lugares que não tinham dentistas. Então, eles faziam um plano que era 2 auxiliares, 2 dentistas, 4 médicos, enfermeiras, que era o programa Saúde da Família, e isso o governo federal pagava para as prefeituras contratarem esses dentistas. Na época, como era tudo muito no começo, essa verba vinha direto para a gente. Então era um bom salário mesmo. Então eu fui para Aruanã para trabalhar 40 horas para ganhar 4 vezes o que eu ganhava em Vinhedo. Então eu estava rico. Jovem, rico, sozinho no interior de Goiás. Fiquei lá 2 anos e meio, 3 anos. Trabalhei bastante, só que eu sentia falta de estudo, né? Chegou uma hora que eu já estava com 6, 7 anos de formado, 2 em Vinhedo, mais 3, 5 anos de formado. Eu era as 10 pessoas mais inteligentes da cidade, que mais tinham conhecimento. Então era 2 médicos, o outro dentista, o delegado, que era mais novo que a gente, o juiz, que era de 5 cidades juntas, porque lá não era comarca. Então eu já fui fazer parte do Conselho Municipal de Saúde da Prefeitura, eu sempre fui engajado assim também nessas instituições, e chegou uma hora que eu falei, eu preciso fazer uma especialização, eu tô dando mais do que recebendo, né? Aquela história quando você acha que você é a pessoa mais inteligente que tem na sala, troca de sala, né? Porque você só tá doando ali, você não tá aprendendo. Mas eu aprendi muito de vida. Não aprendi muito de odontologia, mas aprendi muito de vida, né? Em morar sozinho, em morar longe, fora da família, e consegui ali começar a me amadurecer para poder ter essa virada de chave na odontologia. E aí eu fui pedir para estudar. Então eu queria fazer algum curso em Brasília, provavelmente, seria uma semana por mês, 4, 5 dias, e eu compensava os horários depois na prefeitura. E o secretário de saúde falou, não, o prefeito não deixou, não tinha quem me substituísse, não tinha como mudar, e aí eu falei, então eu vou sair, estou avisando que daqui a 6 meses eu vou embora, que podem começar a contratar alguém. Primeiro eles contrataram uma outra dentista para dividir os horários comigo, então eu passei 6 meses fazendo 20 horas em vez de 40,
com o mesmo custo, com a mesma casa, aí azedou tudo, fica tudo ruim. Eu voltei para São Paulo. Voltei para São Paulo, voltei para Vinhedo. Minha mãe já tinha fechado o consultório, ela estava só na prefeitura. Falou, ó, isso aqui é seu, pode ficar, cadeira, tudo. Vendi a cadeira, vendi autoclave, vendi tudo, não montei consultório, não fiz nada, vim trabalhar em Sorridentes, em São Paulo. Comecei a trabalhar, Sorridentes na Zona Norte, para todo lado, clínica, trabalhando todo dia, correndo. Isso em 2008, 2009, mais ou menos, eu já estava administrando algumas Sorridentes, eu era avaliador, eu era o protesista, eu fazia todas as cirurgias, eu vendia, que eu sempre fui muito comunicativo, só que eu não tinha especialidade. E aí eu comecei a pleitear nessas clínicas receber como especialista, né? Eu faço um trabalho de especialista, mas eu não tenho título. Falaram, não, a regra é essa e tal. Era o comecinho da Imbra, né? Então eu falei, ó, eu quero fazer especialidade de implante para poder... A Imbra estava pagando bem para os dentistas todos, né? Eu ganhando 20 mil em São Paulo para trabalhar com consultório, por isso que faliu, inclusive, né? Que não Tá deu explicado, certo, né? tá explicado. O cara não contratou a Maiper aí, ó, pra cuidar da contabilidade dele. Foi vendida por $1 por uma empresa americana, só para não... essas coisas jurídicas para não quebrar. Teve, quem estava lá, que pegou as buchas da Imbra, teve bastante problema, porque teve muita gente que pagou todo o tratamento e não foi entregue. Então não é nem que você fala assim, ah, os caras quebraram, vai sobrar paciente, vamos reabilitar eles e aproveitar. Não, os caras já tinham dado a casa para pagar uma reabilitação, protocolo em cima e embaixo, não tinha mais nada para fazer. Até tem uma clínica aqui próxima que aconteceu isso. Foi até engraçado, porque é aqui próximo na região, né? A gente foi um dia sair, fui levar um serviço num cliente aqui próximo, né? Fazer um favor pra ele que precisava do serviço urgente e tal, não tinha ninguém pra vir buscar. Enfim, pediu pra mim lá levar, né? Aí eu fui lá na rua, tava andando ali, aí de repente eu passo na frente da clínica, aí fechada as portas, né? E um monte de gente na frente. Eu falei, caramba, o negócio tá estranho, né? Aí eu olhei e tinha um monte de papel assim, ó. Aí eu fui ver o que eram os papel. Aí era da justiça, né? Escrito, não sei o que, foi lacrada e tal. Aí dá todos os processos, falando o que aconteceu. E tipo, gente lá falando, nossa, mas eu paguei o tratamento ontem pra iniciar hoje, no E caso. foi tipo vigilância, alguma coisa Foi assim? várias que coisas, fechou? tinha vários problemas. Tinha vigilância, eu acho que tinha problema de financeiro também, tinha processo de inadequação, acho que. Não sei como que entra juridicamente isso, mas. Cara, eu nem sei explicar, mas era tipo. Eu acho que eles tinham feito uns tratamentos que não era adequado e foi condenado na justiça, e aí eles entraram com um processo de para tirar, né, o alvará de funcionamento, enfim, várias coisas desse Tem criminal. processo civil e criminal Era com o criminal. dentista para paciente e tem do CRO, do CFO para com as clínicas, né? De manutenção, de funcionamento, de alvará, de tudo Tinha isso um monte, mesmo. tinha, sei lá, acho que uns 8 papel assim de vários processos diferentes. Nem sei o que aconteceu, Vai o que começar, virou. cara, vai começar, ó, para todo lado, para todo E lado. foi recente isso. E aí, por incrível que pareça, adivinha? Os caras abriu outra clínica perto aqui. Sim, No mesmo esquema, acho que jogou outro laranja lá e é o mesmo esquema. Eu tô só esperando acontecer a mesma é coisa. isso. A gente que já viu os ciclos, por exemplo, a Sorridente já vai fazer quase 20 anos que tem. Eu já vi auge, já vi queda, já vi eles tentarem se levantar, já vi estruturar, já vi vender para os próprios dentistas, já vi comprar de volta, já vi acontecer de tudo que possível e imaginável com clínica. Eles entraram numa brecha muito grande aí, né? Entre convênio, SUS e consultórios particulares pequenos, né? Então, ele deu para o dentista particular uma ideia que ele podia fazer volume, ele pegou os recém-formados para fazer volume, e aí, no fim das contas, ele entrega... Ele nunca... Pelos valores que essas clínicas pagam para os dentistas, eles nunca vão conseguir ter um profissional de excelência e competência. Eles vão poder ter perspectivas, eles vão conseguir ter o cara que vai virar um bom reabilitador. Mas a hora que ele começa a entender precificação, custo, o valor, ele ter valor, né? Não só o preço das coisas, a hora que ele se valorizar, ele
Eles não conseguem segurar. Cara, eu acho triste, né, velho? Porque, pô, você faz 4 anos, 5 anos, aí você vê o valor que esse pessoal oferece pros dentistas, pô, chega a ser quase um xingamento, né? Cara, e eu Meu Deus. comecei a trabalhar em clínica numa época que era baixo os valores, mas hoje é ridículo, né? Ridículo. Hoje os Você não caras. paga nem a luva de procedimento que você usa, Então, rapaz. nunca tinha ouvido falar essa história de levar o seu alta rotação e a sua luva. Como Pois assim? é. Não, eu trabalhei muito tempo por porcentagem com 50%. Eu achava muito tempo. 8 anos eu trabalhei numa clínica que eu fazia avaliação, eu fazia a venda, eles faziam o pagamento pela clínica. A clínica fornecia paciente, estrutura e paciente. O resto era tudo eu. E era meio a meio. Tirava os custos, dividia e tal. Depois eu comecei a ver sorridentes indo lá para 32%, depois 25%, depois já ouvi falar de diárias de 250, 125, 75 de diária. É triste. Quando eu estava no segundo colegial, não, quando eu estava no primeiro ano da faculdade, a Unicamp tem prova prática para entrar na odonto. Você faz uns desenhos, umas esculturas, ele te dá um bloquinho de cera. No meu ano tinha que esculpir, era um quadrado, um triângulo e uma bola em cima, como se fosse um peão de xadrez. Eles davam as medidas, as estruturas, você esculpia regressivamente com Lecron ali. E por 3 anos, na faculdade, 2 anos, na faculdade eu dei aula de escultura no cursinho que eu fiz, no terceiro colegial que eu fiz. Isso foi 2000, 2001, 2002. O cursinho universitário pagava R$75 por hora, por aula, por professor. Por hora. Hoje tem clínica pagando 75 O por dia, dia. Para o dentista atender de 10 em 10 minutos, de 20 em 20 minutos. Já sabe, né? Melhor você virar pedreiro. Tô brincando. Porque, rapaz, fiz uma obra esses dias, menino meu que Deus. formou comigo, começou a trabalhar em prefeitura, em clínica, ele falou, cara, o cara do cachorro-quente ganha mais do que eu, tem menos responsabilidade, tá com 2 filhos, o tiozinho do cachorro-quente na porta da clínica que ele trabalhava tinha 2 filhos da faculdade. Cara, alguma coisa está muito errada nisso, né? E foi aí que eu entendi o valor da odontologia de ser dentista, que, claro, que tem que ter uma odontologia para todo mundo, mas eu também posso fazer uma odontologia de excelência e viver bem disso, né? A minha realidade como filho de dentista era uma classe média boa. O meu pai era psicólogo, minha mãe dentista, a gente não tinha nada de excesso, mas e nada de falta, pelo contrário, nunca. E eu tive muitas oportunidades que nem sempre foi por dinheiro. Então eu tive bolsa no colégio, então eu estudei num colégio bom para passar na faculdade por bolsa. Fiz faculdade fora, não paga, apesar de meu pai ter me pagado 4 anos morando fora, né? Isso é uma coisa que a gente não imagina e não valoriza. Uma vez foi uma grande briga e eu falando para ele, falei, faço Unicamp, eu sou foda. Faculdade particular, nem pago nada. Ele falou, e como você vive em Piracicaba? Quem te dá o dinheiro para viver na sua Unicamp fez metodista. Então pensa nisso. Então realmente, né, a gente tem que valorizar o profissional, afinal, né? Tem dentista bom e ruim nas melhores universidades, dentista bom e ruim. É como todas as profissões, né? Como todas as profissões. Inclusive, se você for o melhor lixeiro do estado de São Paulo, você vai ser o dono da empresa de coleta de lixo, você vai ter, vai conseguir ser valorizado. Mas na minha casa era uma excelente profissão para complemento de renda, que era o que minha mãe, né, contribuía ali de maneira excepcional, trabalhando prefeitura e consultório. Mas aí quando eu fui estudar realmente e trabalhar em lugares bons, de alto padrão, que eu descobri que dentista compra coisas, né? Que pode ter carros bons, casas boas, dá para ter dinheiro, dá para fazer dinheiro com odontologia de alto padrão, não tenha dúvida. E essa virada de chave foi nesse processo, quando eu voltei para São Paulo, de 2008, 2009, 2010, mais ou menos, eu trabalhando em clínicas para todo lugar. Chegou uma hora que eu trabalhava 30,
45, 50 horas semanais. Eu trabalhava todo dia, das 8 às 8, sábado das 8 às 6, todo dia. Todo dia. E eu estava começando a morar com a minha esposa atual, a gente foi morar junto, a gente já se conheceu mais velhos e a gente estava morando junto, uma hora ela engravidou. E acabou perdendo o bebê, foi uma primeira gravidez, mas isso me deu um choque mesmo. Falou, ó, eu ganhar 2 mil, 3 mil por mês e trabalhar desse jeito, não vou ser nunca Conta ninguém não na bate. vida. E eu sempre fui muito trabalhador, sempre. E nessa época o que eu sabia era trabalhar mais. E eu não conseguia trabalhar mais. Então, na verdade, eu trabalhei o máximo que eu consegui e cheguei num patamar em que eu ganhava 3, 4 mil por mês ali. Isso não era suficiente para minha família que eu estava tentando construir. E aí eu liguei para alguns amigos que da época da Unicamp que já estavam dando aula em instituições. A Unicamp é uma faculdade muito voltada para a academia. Então, sei lá, 50%, 60% dos formandos lá vão para uma área acadêmica. Então, a minha trajetória inicial era fazer mestrado, doutorado lá. Eu fiz iniciação científica, eu fiz bastante trabalho, bastante pesquisa, mas eu cansei da faculdade, tinha emprego no dia seguinte. Comecei a trabalhar, comecei a ganhar um dinheirinho, nem fui prestar um mestrado, doutorado. Meus amigos todos engataram, graduação, mestrado, doutorado. 10 anos depois, isso em 2013, 2012, 2013, falei, ó, agora eu preciso, 10 anos de formado. Eu formei em 2012 eu fiz 10 anos de formado. Falei, eu preciso me atualizar, porque eu não tenho condição. Só que eu não tinha condição de pagar um curso para fazer. Eu não tinha hora. Como que eu ganho X e eu trabalho esse tanto? Eu vou deixar de trabalhar uma semana, eu tenho que pagar o curso, o material e as coisas, ainda vou deixar de ganhar. Então essa equação nunca fechou na minha cabeça. Então eu fui falar com esses meus amigos, um deles hoje é diretor da São Leopoldo, muito meu amigo, o professor Marcelo Napimog, foi a primeira pessoa que me estendeu a mão, e eu fui falar com ele, com a esposa dele, com a Juliana, que são também meus amigos da época da Unicamp, e eles falaram, cara, você tem que fazer um curso, você tem que estudar, faz um curso mais barato aqui, ó, uma atualização de implante, começa a fazer implante, umas cirurgias para vocês pagarem um curso maior. Falei, cara, mas precisava de uma bolsa aí, me arruma um jeito de eu fazer um curso sem pagar. Eu falei, não tem jeito. Vou te ajudar, te incentivando a trabalhar e ganhar mais. Deu uma semana, uns 2, 3 dias, ele me ligou. Falou, olha, o Guilherme, que hoje é com quem eu trabalho, o professor Guilherme Gama, está abrindo um curso de reabilitação oral. É a primeira turma que vai ter, isso 2013 para 14. Acho que começou em fevereiro de 2014. Falei, liga para ele. Se ele te der uma bolsa, eu dou uma vaga a mais no curso dele. Então, o que significa isso? O curso ia ter 20 alunos, ele me dava uma bolsa, ele deixava ele inscrever um aluno a mais, para ele não receber nada a menos e eu poder ter uma bolsa. Beleza. Consegui a bolsa, ele falou com o professor Danilo, que é outro... Mas calma aí, como que foi essa ligação aí? Porque, pô, vai que alguém tá precisando ganhar uma bolsa. Exatamente, não, foi uma ligação melodramática, né? Realmente eu estava numa situação de não ter perspectivas, de não ver perspectivas. E eu liguei para ele, não conversava com ele. Não conhecia ele, nada? Não conhecia muito, cara. Ele era um dos meus melhores amigos na faculdade. Eu entrei no primeiro ano, o Guilherme estava no 4º ano. Já no começo a gente já ficou amigo. Ele me chamou para morar na república dele. Era para eu ter sido bicho da república deles. Sou o bicho da república deles de coração, mas meu pai não deixou eu morar em república. Então eu frequentei o primeiro ano e eles no 4º ano. E o 4º ano também farra total. Então eu estava entrando na faculdade e ele estava saindo. Então a gente era os melhores amigos da cantina. Eu não assistia aula porque eu estava no primeiro ano e ele não assistia aula porque estava terminando já. E a gente foi muito próximo durante a faculdade e quando ele se formou, ele já entrou no mestrado, teve um ano ali sabático que ele precisou esperar
Entrou. Então, durante toda a minha graduação, ele esteve na faculdade, ou no quarto ano, ou no mestrado, comecinho do doutorado. Eu só não falava com ele há muitos anos mesmo, mas liguei para ele, falei, Gui, ó, tá acontecendo isso, a minha vida tá assim, a Raquel engravidou, perdeu, mas isso me abriu os olhos, porque eu não posso ficar parado agora, já tô com 10 anos de formado e eu não sei fazer, tudo que eu sei fazer eu aprendi no Unicamp. Cara, eu tinha feito aulas em congressos, cursos, mas nunca tinha feito um curso mesmo. Eu ia lendo, eu ia estudando, eu ia vendo as pessoas. Não tinha rede social ainda para tanta informação, né? Eu não tinha nem e-mail. O meu e-mail era da faculdade ainda. Eu tive e-mail na faculdade, depois fui trabalhar. Dentista fecha a porta do consultório, eu não tinha... Eu não participei da época do Orkut, por exemplo. Eu não tinha computador, rede social. Então eu já pulei direto do e-mail, Instagram, do Yahoo, do Yahoo, do chat do Yahoo, salas de bate-chat que tinha, pro Facebook. Então já estabelecido, pessoas falando, ó, tá todo mundo lá, entra lá, tal. Eu ainda fui relutante disso. Vi muitas pessoas que eu não via realmente. Essa função da internet, da rede social do Facebook aproximou muito o mundo, né? O meu irmão fala que aproxima as pessoas que estão distantes e afasta as que estão perto, né? Porque as pessoas viram autistas de computador e celular, só querem interagir na rede social. Aí eu voltei, o Guilherme me deu a bolsa, eu fui estudar na Mandic em 2014, fui fazer especialização em reabilitação oral, prótese, pério e implante. Mas você falou pra ele que estava nessa situação e aí ele Falei prontamente que eu precisava estudar, que eu estava travado, que eu não tinha condição de pagar, que o professor tinha falado isso para mim, que se ele tinha aberto essa oportunidade. me desse a oportunidade, ele abriu mão da parte dele, da equipe, da minha mensalidade. Então eu tinha que pagar metade, que era a parte da faculdade. Isso a minha avó me ajudou por quase 2 anos. Dos 3 anos de curso, ela pagou minha faculdade por 2 anos e ela veio a falecer nesse meio tempo, mas era ela quem me ajudava. Putz, que sentimentos aí. Não, já faz tempo e foi especial. Ela sempre me ajudou a vida toda e ela me garantiu essa mudança na minha vida. Mas depois que ela faleceu, como que você fez para pagar o restante? Eu já dava conta de pagar devagarinho, fui pagando as parcelas por mês, alguns meses eu atrasei. No normal. final das contas eu tive que quitar ali umas parcelas atrasadas. Eu ia pedir um empréstimo pro meu irmão, acabou não precisando e as coisas deram certo, no fim das contas. É igual eu brinco com a minha noiva, né? Isso aí é um problema pro Rafael do futuro, deixa. Daqui um ano, eu só preciso ganhar um tempinho. A procrastinação vibra quanto a isso, né? O Rafael do futuro que se vê isso. O Felipe Esse é problema dele. Que se virou. Então, isso é uma coisa que fez parte das minhas mudanças. Eu sempre procurei uma oportunidade para abrir mão de uma situação. E eu nunca consegui. Todas as vezes que eu abri mão, eu saí de um emprego, eu saí de um projeto, eu criei o tempo, eu consegui o próximo. Se segurando a corda para trás, eu nunca consegui pegar a próxima oportunidade. Mas a hora que eu larguei, Aí as coisas foram. aí eu não tinha mais respaldo, eu precisei viabilizar a próxima oportunidade. A primeira oportunidade aqui em São Paulo, quem me deu foi uma família muito querida, a professora Wanda Domingues, o Fernando Domingues, que foi meu colega na Unicamp muitos anos. E nessa época, a minha esposa estava fazendo aparelho e a dentista não conseguia mais evoluir no aparelho dela, indicou para a doutora Wanda, que era a professora dela. E a gente foi lá no consultório dela. Quando cheguei lá, estava o Fernando, que foi o conterrâneo meu da faculdade, ele era filho dela. E aí a Raquel começou a fazer tratamento com a Wanda e eles estavam abrindo um pronto-socorro odontológico, um plantão, aqui na 9 de julho. Plantão de alto padrão, um plantão que teoricamente só era para especialistas, para poder resolver qualquer tipo de emergência. Eu trabalhava 24 horas. Eu que não achei que dava para trabalhar mais tempo, fui trabalhar num plantão 24 horas. Dormi no consultório por 4 anos. Toda sexta para sábado era o meu plantão.
3 anos e meio, quase 4 anos eu fiz isso. Uma vez por mês, o fim de semana inteiro. Então eu entrava na sexta às 2, saía segunda-feira às 2. Nisso eu já estava fazendo a especialização, o plantão me ajudou a continuar a pagar e terminar de pagar. Foi uma experiência bem sofrida, principalmente para minha família, para minha esposa, mas profissionalmente foi uma virada de chave mesmo na minha vida. Eu peguei muito a mão de emergência. Bucha. Eu já tinha muita postura, né? Então, e principalmente diagnóstico, cara. Porque se você não acertar no diagnóstico, você não resolve a emergência. E como a gente estava trabalhando com um público ali de alto padrão, os valores eram altos do plantão. Já é mais alto por ser plantão. Já né? era mais alto por ser plantão, era mais alto por ser um público só particular, a gente não atendia nada de convênio, então era só particular. E o dono, que era dessa família, o Guilherme, primo do Fernando, sobrinho da Wanda, ele tinha uma filosofia que me ajudou muito, que ser alto preço, o tratamento estar num valor, num preço alto, né? Se é caro, se é barato, se vale ou se não vale é outra questão, só gera uma reclamação no paciente, é caro. Agora, se você não resolveu o problema dele, gera caro, não resolveu, é ruim. Joguei dinheiro fora. Joguei dinheiro fora, não valeu a pena. Então ele falou assim, ó, vamos trabalhar para que a gente tenha uma única reclamação. É caro, o valor é alto. Se essa for a reclamação, nós temos sucesso. E eu me baseei nisso, eu tinha que resolver aquilo naquela situação. Com o tempo eu comecei a atender pacientes, não só da emergência, o cara fazia emergência, Gostava. fazia a coroa depois comigo. Fazia emergência da pericoronarite, tirava os 4 sisos. E eu comecei a conseguir cobrar valores maiores pelos procedimentos. E ali eu aprendi mesmo entre valorização, como que cobrava, como se posicionar. Isso foi paralelo à especialização. Mais ou menos ao mesmo tempo, ali em 2015, 2016, eu estava terminando a especialização e já estava com o plantão bem estruturado, inclusive fiz cartão, cheguei a atender particular lá nos outros horários, era como se fosse ali, ia ser a minha localização, meu consultório. Nessa época eu terminei a especialização, eu conheci o Gregório, no fim ainda da minha especialização, através de alguns amigos em comum, ele fez FOP também. Conheci a doutora Cindy, não sei se vocês conhecem, ela deu aula na Uninove, talvez antes para você, Cindy Dodo. E ali a gente começou um projeto em que a gente ia, um no consultório do outro, tirar fotos, documentar. Então a gente via as fotos das aulas dos professores e falava, agora eu preciso ter fotos e fazer documentação. E sozinho a gente não conseguia. Só o maluco do Greg que conseguia. Ele pega Inclusive a gente até tentou desenvolver um kit de paramentação para câmera, para vídeo estéreo, para poder documentar durante a cirurgia, né? Hoje a gente pega com o papel da luva estéreo e tenta tirar foto. Mas era muito ruim, então a gente começou a documentar casos um do outro, os outros. Isso gerou muito material para a gente hoje trabalhar, a gente gerou publicações, assim, de escrever um capítulo de livro do professor Franciscone com um caso nosso. E aí, nessa época, começou a aparecer as cirurgias guiadas. Eu já fazia implantes, né? Do meio da especialização, eu já comecei a fazer implantes onde eu fazia cirurgias. Então, isso foi outra coisa que me ajudou. Eu comprei um kit da Nobel, com motor, com kit e tal, e vieram 15 implantes. E eu escrevi um nome, um mês em cada implante, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Se eu vendesse um implante por mês, eu pagava o kit e a minha especialização. Então foi isso, foi vendendo, consegui pagar tudo bem antes mesmo. Então você tem que largar a mão de uma coisa, então eu tive que fazer esses boletos para ir atrás. Aí eu já tinha motor, contra-ângulo, kit, aí eu comecei a fazer implante. O Greg já trabalhava muito com tomografias. A gente ainda não fazia nada de cirurgia guiada, mas ele já planejava em tomografias quando eu conheci ele. Em tomografias digitais, em arquivos DICOM, tá?
Era a época que a Dental Slice era o que tinha disso, então a gente começou a trabalhar isso. Começamos a trabalhar com cirurgia guiada, começamos a gente desenhar os nossos próprios guias, Blue Sky, intuitivamente. Primeiro curso de odontologia digital que eu fiz foi com o Greg, a gente foi fazer um curso de Mesh Mixer com o André Kimura. 2016. 2015 para 2016. Era o primeiro curso que o André Kimura estava dando junto com o pessoal da 3D Dome. Ele não sabia o que era dente. Então ele falava assim, gente, aqui ó, vamos exportar o coelho, vamos exportar a bola, aqui todas as ferramentas, cortar, separar, selecionar, relações booleanas. Aí o dente ficava de ponta cabeça. Ele falava, não, o dente virado para cima, ele ainda não tinha esse entendimento. Talvez hoje ele manje de dente mais que muito dentista por aí. Só que eu não tinha um equipamento para acompanhar a aula. O meu computador era um computador comum, não era um computador gamer, nada disso. Então, em 10 minutos de aula, o meu Mesh Mixer não importou o coelho, não importou a bola, não consegui fazer, fechei o computador, fui fazendo anotações. E aprendi na aula, não consegui mexer. Por um ano e meio, fiquei nesse limbo, tentando trabalhar no Blue Sky num computador comum. Impossível. Quero dizer para os meus alunos que o que eu falo para vocês sobre ter um computador gamer para planejar para fluxo digital, que é o mínimo, é pura experiência. Eu passei um ano e meio tentando trabalhar com fluxo digital num computador sem uma placa de vídeo dedicada. É impossível. Demorava meia hora para abrir um dial. Né? Comprei um computador, fui atrás, nisso o Guilherme me chamou. Eu já tinha terminado a especialização. Entre a minha turma e a próxima turma, demorou 6 meses para ter uma turma, a segunda turma de reabilitação. E os pacientes ficaram perdidos. Então eu falei para o Guilherme, eu vou atender todos os pacientes entre um curso e outro, o que precisar. Então eu continuei indo uma semana por mês para Campinas, naquela semana que era do curso, atendendo os pacientes da minha turma que precisavam de atendimentos para a próxima, né? Em contrapartida de toda a ajuda que ele tinha me dado. Nisso ele me convidou para ser professor assistente na próxima turma. Então eu continuei com eles na clínica e foi aí que eu me desenvolvi como professor clínico inicialmente. Lá atrás eu sempre gostei de falar, de me comunicar. Eu era o cara que juntava o trabalho de equipe de todo mundo e eu não queria fazer o trabalho, eu apresentava. Então vocês fazem um trabalho todo, eu estudo e apresento. Pode ser? Sempre achei uma vaga nesse lugar. As meninas não queriam apresentar, mas faziam um trabalho perfeito. Algumas pessoas faziam todo o trabalho, todo o bastidor, deixava tudo pronto e não queria ir lá na frente falar. E eu preenchia essa vaga de apresentador dos trabalhos, desde o colégio isso. Então eu tinha preguiça de fazer, mas eu não tinha preguiça de estudar nem de apresentar. Quando eu estou na clínica, eu já era professor, eu comecei a ser responsável pelo centro cirúrgico da Mandic. Como aconteceu isso? Primeiro, o professor Guilherme e o professor Danilo iam comigo para o centro cirúrgico, distribuíam as tarefas e a gente trabalhava. Depois de uns 3, 4 meses o Guilherme não ia mais, depois de 6 meses o Danilo não ia mais. Chegou um dia que eu liguei para eles e falei, gente, tô eu e os professores aqui, sou só eu que tô aqui. Tô sozinho no centro cirúrgico. O que tá acontecendo? Ele falou, é isso. Ele é seu agora. Você já tá sozinho faz um tempo, é agora que você percebeu. Mas a gente já tirou o pé, você que toca aí. E aí eu passei a cuidar das agendas, das cirurgias, né, da organização do centro cirúrgico, dos cursos da São Leopoldo. Hoje a gente tem 4 periodontias, especialização de periodontias, 2 e 2, 4 e 3, 7 especializações de reabilitação oral ao mesmo tempo, em semanas diferentes, São Leopoldo, Mandic e São Paulo. E a gente tem mestrado em implantodontia São Paulo e agora Brasília, mestrado em prótese em São Paulo, em Campinas com o professor Guilherme. Mestrado acadêmico, tá? Não mestrados clínicos. Na São Leopoldo chama mestrado especial. É para o especialista, faz a parte acadêmica.
E aí o Guilherme falou, agora você precisa, você já tem o cargo, agora você precisa de título. Né? A gente vai precisar de gente para assinar os cursos. Aí eles começaram a dar aula, então eu comecei a dar aula do mesmo jeito que eu fiz a minha vida toda. O professor Danilo me deu uma aula dele de implante, eu reformulei, transformei em minha, e aí eu passei a dar as aulas iniciais de implante. Aí as aulas cirúrgicas, aí as aulas de planejamento, a gente introduziu o Blue Sky na equipe. Quando eu já comecei a trabalhar com o Greg, ele já tinha um objetivo lá na frente. Ele queria eliminar tomografias impressas. Então a gente fez uma campanha que durou uns 3 anos, mais ou menos, até a gente conseguir eliminar totalmente papel e filme dos nossos cursos. Hoje não existe papel e filme nos nossos cursos. Todo mundo tem Blue Sky, todo mundo tem que ter, todos os planejamentos são pelo Blue Sky. Eu não preciso executar fluxos totalmente guiados, mas planejamento acabou, não tem mais volta para trás. E isso é um processo difícil, né? Um processo Toda de mudança, custo, né? A gente teve apoio dos coordenadores da nossa equipe, o Guilherme e o Danilo, 100%. Eles sempre acreditavam nesse projeto, mas nem sempre nós mesmos, né? Então eu demorei 1 ano para comprar o computador que eu precisava para acreditar no projeto realmente, né? E isso a gente foi ganhando bastante espaço dentro da equipe nos planejamentos no fluxo digital. Hoje eu e o professor Gregório principalmente, a gente é responsável pela maioria dos períodos de planejamento, tanto para ensinar os alunos a trabalharem com as ferramentas, com softwares para planejamento, seja cirúrgico, seja protético, quanto a apresentação desses planejamentos para a equipe antes dos procedimentos. Então, hoje eles conseguem inserar ali em softwares CAD. Claro que o ensinamento dos alunos não vai direto para a boca do paciente, mas planeja tudo a partir. Insere em Blue Sky, insera no Medit Link, insera no Smile Cloud, já sabem trabalhar com as bibliotecas. Então tudo isso foi introduzido dentro das reabilitações orais no fluxo digital. Né? Quando eu comecei na minha turma, o Guilherme, o Danilo e o Wagner Ortega, eles compraram o primeiro scanner deles. Então a minha turma foi uma turma que já fez um fluxo com o início de um fluxo digital. E aí a gente foi crescendo e hoje as turmas de reabilitação e de pério tem fluxos muito mais digitais do que analógicos. A gente agora está no contrário. Agora a gente tem que segurar o aluno porque ele só quer fazer fluxo digital e é mais fácil e é mais barato porque as ferramentas são da faculdade. Então ele hoje está reclamando de comprar silicone porque não tem que comprar o scanner. Então é mais prático. Então a gente se vê... Hoje eu me encontro assim... Eu tenho que evitar e tomar cuidado que ele faça a primeira cirurgia guiada. Eu não acredito que ele tem que fazer a primeira cirurgia guiada ainda. Eu acredito que o fluxo digital não tem volta, que a gente está longe de ter a perspectiva, mas a abrangência ainda ela é pequena, né? Quem vai fazer 100% de guiada e fluxo digital é um nicho muito, muito pequeno. Sou professor de uma especialização de prótese. Se o especialista de prótese não sabe moldar, se o especialista de implante não sabe fazer uma cirurgia à mão livre, a ferramenta digital não vai ensinar ele, né? Não vai ajudar ele. Você principalmente no fluxo digital, nos laboratórios, deve estar tendo essa transição, onde a ferramenta digital que já está estabelecida, né? A gente que começou lá quebrando pedra, como você disse, já está estabelecida, a gente tem que tomar muito cuidado agora para não virar muleta, né? Porque o grande foco hoje é como eu facilito o meu trabalho através do fluxo digital. Só que facilitar o trabalho de alguém que tem autoconhecimento, beleza. O problema é alguém que não sabe fazer e acha que o digital vai resolver a falta de conhecimento dele do analógico. Então a gente fala que, mesma coisa, odontologia digital boa e ruim. Não tem analógica e digital, tem analógica boa e ruim, digital boa e ruim. Então nós estamos nesse timing aí agora. E falando em timing agora, eu queria que você falasse um pouquinho também
duas questões, né? Como você tem essa parte de alunos, tanto da parte do curso, acredito que tem alguns deles que queiram se aprofundar um pouco mais, se você também dá algum tipo de mentoria, algum curso online, alguma coisa assim que você tenha, para que eles possam se desenvolver. E também, você em off aqui tinha comentado, né, sobre o desenvolvimento que você vem fazendo aí na parte da cirurgia guiada, né? Como você tem feito isso, você trabalhou com várias empresas, tem esse conhecimento. Se você também puder falar um pouquinho dessas duas partes aí. A cirurgia guiada entrou na minha vida como um projeto. Eu sempre gostei mais da parte cirúrgica. Eu fazia tudo antes no consultório. Então, quando eu terminei a reabilitação, eu fui para uma clínica que fazia 200 porcelanas por mês. Fazia preparo de boca inteira, mocap e boca. Eu precisava pegar mão, precisava ganhar dinheiro. Mas eu sempre gostei da cirurgia. Então, o que eu fiz? Eu fui fazer mestrado em prótese. Porque eu me policio a estudar o que eu gosto menos. Então, para ser um bom professor de reabilitação, eu precisava saber muita prótese, muita pério e muito implante. A pério, implante e a cirurgia é instintiva, eu adoro, eu sugo, eu leio o artigo, eu vou atrás da prótese, eu tenho que me policiar para estudar. Então fui fazer um mestrado em prótese, a convite do professor Guilherme, junto com o Greg, com o Jairo, com o Adriano, a gente era da mesma turma, da onde saiu o projeto Dora. E eu continuei com eles na equipe, junto com o Greg. Só que no consultório eu tinha que escolher. Se eu fizesse prótese, eu não conseguia parar 10 dias por mês para dar aula, para ajudar na clínica, para ajudar na burocracia dos cursos, porque a prótese demanda rotina. A cirurgia não. Então eu fiz um processo em que eu fui parando de fazer partes clínicas e próteses e fui fazendo só cirurgias. E já para pessoas experientes em clínicas e consultório. Então fui fazendo essa graduação. Hoje eu opero de 10 a 12 dias por mês. Dou aula os outros dias, né, com a equipe do professor Guilherme e o professor Danilo na São Leopoldo, a reabilitação oral e a pério. E trabalho com uma empresa de implantes, a Intraos. Vou falar um pouquinho deles aí daqui a pouco. Mas o projeto de cirurgia guiada foi... O professor Guilherme me chamou, falou, olha, tem um gap na nossa equipe para cirurgia guiada. A gente já foi fazer um curso da cirurgia guiada da Straumann, mas eles estavam ensinando só os sistemas deles, tal, preciso que você desenvolva isso. Então eu fui atrás de estudar, fui atrás de ver todas as empresas que tinham já kits de cirurgia guiada. Trabalhei com um professor aqui em São Paulo que chama Marcelo de Pilo, também da São Leopoldo de São Paulo. O pai dele, o Lívio, me chamou para ajudar na equipe deles aqui em São Paulo. E ele já fazia cirurgia guiada, já estava no comecinho ali da Bioparts, fez o primeiro kit de cirurgia guiada, trabalhando com o Dental Slice, e eles fizeram um kit genérico. Dava para fazer, era um H9, fazia qualquer implante de 11 graus e meio. Era isso. E aí que eu fui começando a entender o que era a cirurgia guiada em si. Esse professor, que é meu amigo muito, trouxe a primeira impressora de filamento que eu conheci. Também trouxe uma impressorinha de filamento e ele começou a fazer modelo e guia dele. E aí a gente começou, eu e o Greg começou a ir atrás, estudar. Ainda não tinha planning centers, ninguém. Rafael da Tecnoguide trabalhava na Nobel internamente, desenvolvendo o DTX. Será que época, mais ou menos? Isso foi 2018, Não, 2017. Então já tinha, 2018. a gente já tinha. Mas a Tecnoguide era um laboratório. Todo mundo era laboratório ainda, que estava começando. A gente aqui da Unicad nessa época já fazia cirurgias guiadas. Já era até homologado, né? Então, a Nobel teve um Nobel Guide 10 anos antes, lá 2009, 2008, que era o início da guiada, era full arc, os caras queriam pôr implantes e vir com o protocolo definitivo pronto, em cerâmica. Deu ruim até não poder Então, as mais. horas. E aí a gente foi voltando. Então, essa época, o Rafael estava terminando de ajustar o DTX aqui. Eu tinha contato com o pessoal da Nobel. Por causa disso, fiz uma cirurgia guiada experimental da Nobel. Só tinha um kit de guiada da Nobel em São Paulo, que era do professor André Sorato, que trabalha com a EFF.
E eu fui buscar no consultório dele o kit, era da Nobel, peguei emprestado para fazer uma cirurgia lá em Lajeado, que era onde a gente tinha um curso de implante também. O Greg trabalhava como consultor da Sim para grandes clínicas, então a gente começou também a fazer algumas cirurgias com o kit da Unitight, trabalhei com o kit da Conexão, e aí no fim das contas eu já tinha visto, cada kit era de um jeito. E aí eu comecei a criar uma aula em si, na verdade o objetivo era ter uma aula de cirurgia guiada de todos os sistemas. Eu queria extrapolar o sistema da empresa e entender de todos os sistemas, porque as diferenças são mínimas, as diferenças são comerciais. Você muda a altura, você muda o diâmetro, você muda o tamanho, é só para evitar compatibilidades. Mas dá para pensar em algo muito fácil e universal. Hoje com o Blue Sky a gente faz o guia na altura que eu quiser, no H que eu quiser, com o diâmetro que eu quiser. É só eu entender entre diâmetros e distâncias, que é o que a gente faz muito hoje. Mas eu entendo hoje, trabalhando com a Intraos, que a empresa precisa de padrão. A empresa precisa, né, determinar ali como vai ser o kit, e fazer escolhas em prol de ter um bom kit. Né? Então, eu trabalhei com talvez 10, 12 empresas. Chegou uma hora que eu tinha kits de cirurgia analógico e guiado de 10, 12 empresas. E operando no consultório de colegas, cada um com as suas empresas. Isso foi outra coisa que me fez ser bem abrangente. Como eu operava para os outros, eu não fazia o meu sistema de implante. Fazia o sistema de implante que o colega queria reabilitar. Eu fui me diferenciar em saber fazer todos os sistemas. Nisso eu conheci muito. Começamos a gente a desenhar os nossos guias, a gente começou aí, como todo o pessoal do digital chega aqui, eu vi alguns dos seus podcasts, eu vi isso em mais de um. A odontologia digital traz uma dificuldade, a gente vai lá e resolve. Cada dificuldade, a gente não sabe ainda a perspectiva, mas a cada passo que ela traz, a tecnologia consegue ajudar a gente a resolver. Então, primeiro a gente pensava que a irrigação não chegava. Então, a gente começou a fazer métodos de irrigação na própria guia, desenhar. Depois a gente foi vendo os artigos que não fazia muita diferença. Né? A Nobel tem um sistema de irrigação por dentro da fresa, que resolvia toda a nossa dúvida sobre irrigar na cirurgia guiada, que é mais alta. Os artigos não fazem diferença. Então, por isso que outras empresas não desenvolveram para esse lado um sistema de fresa interna. E aí eram diferenças de precisão e de alturas para cada kit. A gente foi entendendo isso. Hoje, nas especializações, a gente ensina cirurgia guiada. O que é a distância, o H, a compensação, quais são os diâmetros das anilhas, e aí as macrogeometrias dos implantes, e cada empresa tem o seu kit e você vai trabalhar a partir do seu kit. Mas eles saem entendendo a cirurgia guiada. Qual é a referência que passa a não ser mais o osso e passa a ser a guia, né? E aonde está posicionado esse implante, todo o planejamento e toda a filosofia de posicionamento tridimensional está no software. Só que ela não é diferente do analógico, ele é o mesmo. Então, se eu fizer um implante na boca do meu paciente à mão livre, a minha perspectiva de resultado é o mesmo que eu vou posicionar no software. Então, vou pôr o meu implante ali 2 milímetros infraósseo, já vou ver a altura do meu componente que vai permitir eu reabilitar sem comprimir as áreas ao redor, já posso desenhar a prótese, o cicatrizador personalizado, a coroa provisória, a coroa definitiva. O software já fez todo esse desenho. Só que a filosofia dele é a mesma da odontologia. Então, se o cara não sabe planejar o implante, ele não vai planejar certo no software. Ele tem que inserar, ele tem que posicionar o implante, ele tem que ver a altura óssea. A diferença é que o software trouxe pra gente uma anatomia tridimensional para uma situação tridimensional. A gente bidimensionalizava as coisas na odontologia, agora a gente vê tudo. Então, essa transição do software para a boca é o que a cirurgia guiada faz. Então, hoje a gente fala que cirurgia guiada não põe o implante no lugar ideal. Ele põe o implante no lugar que você planejou no software. Essa é a função da guia.
Se você não planejou idealmente no software, ele não vai estar na posição ideal. E aí, com todas as empresas, até porque na faculdade a gente usa vários sistemas, mas a empresa Intraos veio como parceira muito grande nossa do curso de reabilitação da São Leopoldo também. E eu trabalhei um implante que veio com uma filosofia muito boa de custo, tá? Um implante simples, muito bom. E uma filosofia de empresa simples. Então, a gente via de empresas que vinham com um catálogo para cada sistema de implantes. Então, você pegava algumas empresas, tinha 3, 4 catálogos, componentes de 0,8 a 10,5 de transmucoso. Intraos veio com 4 macrogeometrias, 5 alturas de componentes, prótese parafusada, prótese cimentada, direto da cabeça do implante. Acabou. E agora no fluxo digital a mesma filosofia. Então é bem simplificado. Um kit simples que funciona. Exatamente, exatamente, né? Falo que por causa do digital acabou com as aulas de prótese sobre implante. Não acabou porque a gente ainda tem que ensinar a transição. Mas a gente dava uma aula de 8 horas ensinando todos os componentes que existem para fazer uma prótese sobre implante. Hoje a gente trabalha com 2 componentes. Mini pilar para prótese múltipla e T-base. Abutments, links digitais para próteses unitárias. Só. Ah, mas e se o implante não estiver bem posicionado? Não é o problema do componente esse. Eu tenho como corrigir, claro. Mas se você posicionar o implante na posição ideal, respeitar todos os parâmetros, independente da ferramenta, hoje a gente está com 2 componentes de prótese sobre implante. Né? E o fluxo digital ainda permite o componente do digital ser usado analogicamente. Então ele ainda vai substituir os componentes analógicos. Dá para você fazer tudo com uma interface. Eu posso inserar ela, injetar um Emax e cimentar nela. Posso fresar. Então, alguns links vêm com calcinável para você fazer a parte analógica. Então ele é democratizar mesmo a odontologia. A ferramenta digital veio para isso. Sem dúvida. E entrando nessa parte, se alguém, já para a gente finalizar, né, mas se alguém quiser ter um pouco mais desse conhecimento, ou se quiser fazer a mentoria, um curso, você oferece esse tipo de serviço? Ou não, se quiser aprender só no curso, como que funciona essa parte? Não. A gente está com 2 projetos. Um projeto pela empresa Intraos, em que a gente, ao invés de fazer cursos de cirurgia guiada para apresentar os nossos produtos, a gente vai entrar agora com um projeto diferente para o segundo semestre, que é fazer mentorias para os clientes. A gente tem 3 públicos. A gente tem clientes que fazem o uso analógico, querem migrar para o digital, clientes que adquiriram o curso, a cirurgia guiada e precisam de treinamento, e perspectivas de possíveis clientes. E a gente vai ter diferentes, tanto quanto a apresentação dos sistemas para esses perspectivos clientes. Então isso provavelmente vai ser jantares ou palestras para apresentação do sistema. Mas para os nossos clientes internos, a gente... Se for boquinha grátis, você me chama, hein? Na hora, que é isso. Tô brincando. Não, primeiro que tiver, você tá mais que convidado. Vai ser um prazer. Até porque eu preciso de muita ajuda hoje no cargo que eu exerço na Intraos, da parte laboratorial. Porque a gente tem muitos problemas com modelos análogos, componentes, exocad, com o trabalho do fluxo digital. E a minha função é falar para todos eles que o problema é deles. Infelizmente, a minha principal função é garantir que a biblioteca está correta, senão ela não estava no exocad. Que os análogos e os componentes todos eles foram validados, então é a sua impressão, é a sua fresagem, infelizmente. Mas eu tenho que falar isso de um jeito para não perder o cliente. Então eu preciso muito de respaldo de laboratórios que saibam trabalhar com todos tenha mais experiência no fluxo digital para me dar esses respaldos também. E então a empresa, para os clientes, vai fazer treinamentos individuais, em vez de fazer curso. Então a gente vai dar uma mentoria online para esses clientes, ensinando tanto o uso do kit de cirurgia guiada como os componentes de fluxo digital.
Depois a gente vai ter um canal de comunicação no WhatsApp com eles por um período de tempos com comunicação diária. E depois aí o canal oficial da empresa, que é as dúvidas do fluxo digital, que hoje sou eu quem respondo por isso a longo prazo. E eu individualmente, professor Felipe Milazzo, no meu Instagram, vou deixar com o Rafael lá embaixo o Instagram, vou deixar meu celular também, tá, Rafa? Porque eu e o Greg, a gente fez 10 turmas de cirurgias guiadas. Mas hoje, devido aos outros projetos, a gente não consegue, não quer também mais juntar uma turma, captar aluno, captar o espaço, ir atrás para fazer um curso de 3, 4 dias. A pandemia ajudou muito a gente a entender isso. Durante a pandemia e depois, a gente passou a fazer as aulas teóricas online e um dia de prática. Então hoje o que eu tenho se você tiver interesse de fazer algum tipo de treinamento, se eu puder te ajudar em cirurgia guiada, você sendo cliente da Intraos ou não, eu pode entrar em contato, tá, comigo pelos canais, tanto pelo Instagram quanto pelo meu WhatsApp. E o que eu vou fazer, o que eu faço hoje é um entendimento da sua necessidade. Então, assim, é só você individualmente, é você e mais 2 colegas, de 1 a 3 pessoas, a gente faz todo o conhecimento e toda a parte teórica online em vários encontros. Então, eu dou aula, faço o passo a passo de todo o fluxo e a gente planeja junto casos dos alunos, dos clientes, e eu vou para o consultório deles operar os primeiros casos juntos com eles. Então é uma mentoria individualizada ou para um grupo bem pequeno, independente de marca. Se o dentista já trabalha com alguma empresa, a gente consegue fazer isso em colaboração e se adequar. Se ele estiver prospectando e captando, a gente tem a empresa para mostrar para ele. A Intraos está à disposição de apresentar o fluxo digital e o mundo digital da cirurgia quanto da prótese sobre implante para eles. E aí eu vou fazer um briefing de entendimento da necessidade do cliente e monto uma estrutura particular, individual ali, entre 3, 4 sessões teóricas online e 2, 3 sessões de consultório e de cirurgia guiada. E aí um serviço de planejamento das cirurgias junto com o aluno por o tempo que ele quiser depois e precisar ainda dessa segurada de mão nessa caminhada da muleta aí. Do fluxo digital. Poxa, que bacana. Parabéns aí pelo trabalho. Se você quiser conferir também, eu vou deixar tudo aqui embaixo na descrição, tanto o Instagram quanto o WhatsApp. E também, se você quiser ver, eu recomendo, inclusive, que você veja o Instagram do Felipe também, para ver mais trabalhos dele, ver também como ele trabalha e acompanhar, né, a rotina do dia a dia. Eu queria te entregar um presente, Felipe, pra você ter participado aqui conosco. Você tomar, não sei se você toma cachaça, energético, pinga, se você quiser aí. Dá uma olhada. Olha só. Essa é para eu levar realmente. É a personalizada aí para todos que participam. Doutor Rafael, o Identicast, quero agradecer a oportunidade. Pô, eu que agradeço. O convite, principalmente, tá? De poder estar aqui conversando com você, falando um pouquinho da minha história. É um prazer conhecer o seu espaço, o seu trabalho, o seu podcast. Pô, parabéns, obrigado. cara. Obrigado. Você só está fazendo bem aí para a divulgação da odontologia digital. Pô, fico muito feliz. Obrigado a você. Obrigado por ter vindo. Espero também que você volte mais vezes. Quando tiver um novo projeto, qualquer coisa, sinta-se à vontade para voltar também e divulgar para o pessoal. E queria agradecer você que acompanhou o vídeo até aqui. Se você gostou do vídeo e quiser divulgar também isso para um amigo, os links estão aqui embaixo na descrição. Recomendo que você ajude nós também a chegarmos a mais pessoas, se inscrevendo no canal, dando um like nesse vídeo, considerando se tornar membro também, para me ajudar a trazer conteúdo de mais qualidade e maiores investimentos aqui no canal. E sem mais delongas, é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Valeu.